por favor, permaneçam em seus lugares para que possamos seguir com a programação. Gostaria de contar com a colaboração das senhoras e senhores para que permaneçam em seus lugares para que possamos dar sequência à programação. Daremos início agora à segunda sessão do 9º Encontro Nacional da Indústria, ENAI 2014. O tema desta sessão será: O Brasil conhece os seus problemas de competitividade, mas os avanços são lentos. Os avanços devem ser medidos em comparação com os nossos concorrentes. Por que os avanços são lentos? Como aumentar a eficácia do Estado na gestão da competitividade? O que mostram as experiências de sucesso? Gostaria mais uma vez de solicitar aos participantes do 9º ENAI que permaneçam em seus lugares e agora eu convido a tomar lugar no palco os debatedores para este painel. Convido o senhor Jorge Gerdau Johann Peter, presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau. Convido o senhor Luiz Fernando Furlan, membro do Conselho de Administração da BRF Brasil Foods. Convido o senhor Gustavo Morelli, diretor associado da Macroplan. E passo o comando desse painel ao jornalista William Vac. Pessoal, tudo um pouquinho mais apressado, um pouquinho mais cortado, mas eu acho que está sendo uma manhã extraordinariamente rica. Pelo menos do meu ponto de vista, foi um debate muito bom. Eu acho que o próximo também. Esse próximo debate, ele não tem regras, ele tem uma estrutura um pouco diferente e depende basicamente de vocês. Na verdade, vocês é que vão determinar que linha que os debatedores, ou melhor, que assuntos que os debatedores vão abordar. Então, eu estou sabendo que vocês têm um instrumento novo dessas coisas, eu sou antes dessa era, que vocês têm um instrumento novo pelo qual vocês votam a cada bloco de perguntas, serão 3 blocos de perguntas, vocês vão escolher em cada bloco o que vocês acham que é mais relevante do ponto de vista do que vocês querem ouvir dos 3 cavalheiros sentados aqui em cima no palco comigo. Então, eu vou pedir, para a gente não perder tempo, que o primeiro bloco de perguntas seja projetado e vocês terão 30 segundos para votar em uma das perguntas que vocês vão tomar conhecimento agora. Ali estão? Tá, isso aí são as instruções. Está claro para todo mundo? Tá, né? Então, vamos lá. Vamos ao primeiro bloco de perguntas e vamos ver qual que vocês escolhem. Primeiro bloco de perguntas. Poucos avanços do Brasil na agenda da competitividade devem-se à falta de vontade / interesse dos governos ou a falta de gestão de uma governança voltada para esse objetivo, o da competitividade. B. Como aumentar a capacidade de coordenação do governo para enfrentar a agenda de competitividade? E a terceira questão, por que o governo não consegue executar o orçamento? Qual a dificuldade para tirar os projetos do papel? Por favor, votem e a pergunta que tiver a melhor votação, ela será abordada pelos 3 participantes. Pela regra, vocês têm... Olha, começou a contar agora. Vocês têm 27, 26. Eu não vou ficar cantando aqui cada segundo que passa. Vocês já votaram? Não? Não é tão complicado. Eu tenho minha aposta qual que vocês vão escolher, mas enfim. Bolo esportivo. Só não posso falar antes. Agora está acabando o tempo. Eu acho que vocês vão escolher a primeira. Vamos ver? Está meio que ali, né? Encaminhado. Vamos saber o resultado agora. Ah lá, não era difícil. A questão é, Jorge, os poucos avanços no Brasil da agenda da competitividade devem-se à falta de vontade e interesse dos governos ou esses poucos avanços na competitividade são o resultado de falta de gestão, de governança voltada para esse objetivo? Não vale responder que é os 2. Por favor. Gostaria que você começasse respondendo.
Depois desse debate brilhante que ouvimos sobre os problemas políticos, essa nossa matéria provavelmente não tem a dimensão política, vai ser um pouco mais chata, praticamente, mas absolutamente necessária para nós. Eu acho que a primeira pergunta está extremamente bem colocada. E eu tenho uma frase básica que eu aprendi, gozado que a gente aprende depois de velho, continua aprendendo, mas o processo de gestão mais importante chama-se o processo de governança. Então, é extremamente interessante que eu constatei, nessa minha vivência junto aos governos, que o tema de governança, que é a clara definição dos objetivos, né, que existe, seja nos ministérios, para que existe, qual é o processo crítico básico, ou do próprio governo, né, normalmente eu tenho visto que esse tema não é debatido, não tem academia debatendo, então, o tema de governança para estabelecer claramente os objetivos. Dentro desses objetivos, para mim, hoje, claramente está definido qual é o maior problema que nós temos. Inclusive, o debate nos ajudou nesse sentido anterior. Eu acho que hoje, para nós, empresários, industriais principalmente, é a agenda do crescimento do país. A estagnação do país é insustentável, tanto para nós, empresários, e principalmente para a indústria, como para a sustentação do processo social que o Brasil já optou e faz parte da própria filosofia do nosso país. Não há margem para subir impostos, gente. Já temos a carga tributária mais elevada dos países da América Latina, só a Argentina está igual, o resto é uma carga tributária de 18%. Uma mochila de 40 quilos e outro tem 18 quilos, como é que eu compito? Então, na realidade, nós temos que buscar prioridades muito bem claras definidas. Um segundo ponto importante da governança. Eu estou cansado de ler os macroeconomistas, a não competitividade da indústria, etc. Onde é que está a não competitividade? Ela está extramuros, não está dentro das nossas casas. Lógico que nós temos sempre melhorias a fazer, mas o processo é essencialmente fora de casa. Extramuros. E quais são? Em primeiro lugar, o sistema tributário. Além de ser alta a carga tributária, nós temos impostos cumulativos. Segundo ponto, logística. O mundo moderno trabalha com um custo de logística de 6,5% a 8% sobre o PIB. No Brasil, ele é 15% a 18%. O terceiro ponto é ainda os outros custos integrantes do processo da estrutura de, vou dizer, da relação do custo do capital, do investimento, do juro. O juro no Brasil real continua entre 4%, 5%, 6% para quem tem dinheiro barato no Brasil. Nem me fala da pequena e média indústria, que nem se fala. Bom, e o nosso concorrente, o juro hoje no mundo é zero. Fora disso, ainda tem os impostos sobre o imobilizado. Então, na estrutura, esses três fatores, entre logística, cumulatividade. Nós fizemos estudos sobre a cumulatividade no setor siderúrgico, o número vai próximo a 15% de impostos. O aço mais barato na produção é o aço brasileiro, contra os melhores países do mundo, contra a China, Índia, Rússia, Estados Unidos, Alemanha. E o aço mais caro do mundo é o aço brasileiro. Por quê? Porque no mundo o aço tem uma carga tributária ao redor de 20% e nós temos 40 e tantos por cento. Então, na realidade, a não competitividade é o fator principal. Nós tínhamos no setor de transformação um superávit ao redor de 30, 60 bilhões de dólares. Hoje nós temos um déficit de mais de 100 bilhões na manufatura. São números hoje de 130, 150 bilhões que nós estamos jogando para o exterior em vez de estar produzindo no Brasil. E isso são números históricos, tá certo? Nós tínhamos 40% do PIB, a indústria caiu para 30, caiu para 24, caiu para 13, e hoje está em 12, e eu li projeções de estudos já em áreas técnicas, governamentais e fora do governo, com perspectiva de A9. Então, gente, a reação nossa tem que ser numa visão clara desses 3, 4 objetivos, que somam um número ao redor de 20% a 25% da não competitividade que é imposta pela incompetência gerencial do governo ao não estabelecer as metas principais.
Como vocês perceberam, o Jorge se livrou elegantemente do dilema, o que a gente podia dizer até de uma falsa dicotomia, ao tentar se explicar os poucos avanços do Brasil no setor, quanto à competitividade. Diante do dilema em escolher entre falta de vontade de interesse ou de um problema de gestão, ele apontou para um terceiro fator que, na avaliação dele, é mais abrangente, que é a falta de agenda. Furlan, você conhece os dois lados do balcão. Qual é a sua resposta à mesma questão? Eu não sei se esse microfone está funcionando. É que os políticos usaram tanto que acho que acabou a bateria. O debate político acabou a bateria. Bom, eu fico muito feliz de vir a Brasília, que raramente venho, para o encontro da CNI, porque é um encontro que olha para frente. Quando a gente extrai os debates da política, parece que todo mundo está olhando para trás. Me lembra um pouco, Jorge, uma reunião de conselho de empresa, que quando a diretoria entrega os resultados, as reuniões são curtas. E quando tem que explicar por que não entregou os resultados, elas duram o dia inteiro, né? São intermináveis. Nós estamos num país dos diagnósticos, né? Muita gente acha que a solução é fazer diagnóstico. Não é. Né? O nosso país está deixando de fazer coisas, ficando para trás, desconstruindo coisas que foram feitas. O Jorge acabou de falar, na época a CNI foi brava nisso, de ajudar a expandir as empresas brasileiras, exportar produto da indústria. Hoje, aquilo que era 50% da exportação, hoje não chega a 30%, não é? E nós estamos minguando. Até com a Argentina, nós já não temos saldo de balança comercial, porque eles estão fazendo um por um. Então, para mim, é uma questão de gestão. Prioridades, e prioridade não é onde vai o discurso. Prioridade é onde vai o recurso, seja ele humano ou financeiro. Não adianta discursar prioridades. E também prioridade tem que ter pouca, porque senão você dispersa, não atinge o objetivo. Então, para mim, por exemplo, a pauta da desoneração, que está dentro da agenda da competitividade, ela é prioritária. O Brasil gasta 5, 6% do PIB todo ano em burocracia. Olha, eu vivi isso do lado público e é difícil fazer, porque quem tem o direito de arbitrar não abre mão e quer continuar arbitrando. Então, coisas que podem ser automáticas, simplificadas, elas vão reduzir custos dos dois lados, do setor público e do setor privado. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar coisas que têm um impacto horizontal. Então, quando se fala em desoneração, é uma agenda muito grande, desoneração. Mas, quando se fala em desoneração do investimento, todo mundo entende que você tem que comprar uma máquina, ela vem com impostos embutidos, e você vai levar X número de meses para descontar o imposto que você pagou antecipado antes de produzir uma peça. Esse tipo de coisa não tira o dinheiro do setor público, ele simplesmente não antecipa. Não é? Eu dou exemplo de uma coisa que você se interessa, né? Todo mundo tem hoje. Quando houve a discussão no governo para desonerar computadores, 72% do mercado brasileiro era o chamado mercado cinza, ou seja, que não pagava imposto, não tinha garantia de fundo de quintal, contrabando e tudo. Não faz muito tempo. Obviamente, a Receita era contra desonerar computadores, porque era um objeto de luxo, não era? E nós achávamos que era um objeto de aumento de eficiência de empresas e das pessoas também. Bom, na época, o presidente falou para o ministro da Fazenda uma frase que continua na minha cabeça: você não abre mão daquilo que não tem.
Se você não arrecada porque não tem produção, é melhor estimular a produção, porque vai ter um efeito multiplicador. Hoje nós somos o 4º maior mercado mundial e todos nós aqui, direto ou indiretamente, usamos uma maquininha dessa. Então, eu pessoalmente acho que bandeiras muito grandes não vão prosperar. Participei do encontro do MBC, o trabalho da CNI, faço parte do MEI, mas, Robson, como dizem os americanos, if I were in your shoes, se eu estivesse dentro dos seus sapatos, levaria umas 3 propostas para o Mercadante na semana que vem e diz, isto aqui é a nossa largada, o nosso começo e aquilo que essencialmente nós queremos para começar o jogo. E olhar para frente, porque se a gente ficar mastigando o passado, nós vamos colher amargor e quem vai sofrer? Nós mesmos, porque o efeito bumerangue vem sempre sobre quem investiu, quem tem dezenas de milhares de pessoas trabalhando, porque os outros são vitalícios, estão garantidos e tudo. Então, eu continuo muito motivado, olhando para frente e, principalmente, olhando mercado internacional. Na nossa empresa, nós estamos investindo muito no mercado internacional, principalmente em distribuição, em marketing, agregando valor a produto brasileiro. Não estive desanimado, mas já não estou mais. É sempre fácil. É sempre fascinante ver, Fulano, como vocês ligam o começo do que vocês falam ao que vocês trazem como mensagem final. Você começou a sua intervenção dizendo que você está meio de saco cheio de um país que só fica fazendo diagnóstico. Você deu uma resposta clara e direta à pergunta. Você acha, sim, que o problema do pouco avanço na competitividade é uma falta de gestão. E você termina o raciocínio onde você começou, dizendo, não adianta, e você até brincou com o Robson, não adianta você fazer 42 sugestões, como foram feitas pela CNI antes das eleições aos candidatos, se nós estamos confrontados com uma eterna brincadeira de ficar tentando olhar para o passado, temos um problema de falta de gestão, o que a gente tem é de parar de ficar mastigando isso e olhar para frente. E você, Morelli, qual é a sua resposta à mesma questão, levando em consideração o que nós ouvimos já das 2 primeiras intervenções? O Jorge nos chama a atenção para algo mais abrangente, que é uma falta de agenda. O Furlan diz para nós, vamos parar de ficar mastigando o passado, apesar da falta de gestão, e concentrar em algumas coisas práticas de número reduzido que possam ser feitas. A sua avaliação. Bom, boa tarde, William, boa tarde a todos. Grato pelo convite da CNI. Eu vou começar a resposta pela pergunta que você fez, pela observação que você fez no painel anterior, da repetição das discussões que nós temos em torno de propostas e de temas a cada encontro desse que nós temos. E por que essa repetição, cansativa repetição, não avança, né? E, obviamente, que no mundo do discurso, nós podemos criar intra-barreiras, né? No mundo do discurso, nós podemos criar qualquer realidade que nos satisfaça com ela. Mas o tema da competitividade, ele tem que ser visto em perspectiva com os demais, né? Eu sou competitivo em relação a outro país, não em relação a mim mesmo. E em relação aos demais, nós não vamos bem, né? A gente pode questionar os rankings e mudar os indicadores, mas se olharmos o ranking do Fórum Global Econômico, do IMD, qualquer um deles nos últimos anos, nós não melhoramos de posição e, pelo contrário, pioramos nos últimos 3 anos. Não quer dizer que não tenhamos melhorado, mas quer dizer que, no mínimo, os outros melhoraram mais do que nós e, portanto, perdemos posições. Então, as propostas continuam e o mundo está avançando e nós não conseguimos avançar na mesma velocidade. Por que não avança, né? Essa é uma questão central. Surge sempre a questão da complexidade burocrática do governo, se debateu aqui do ponto de vista político, também na plenária anterior, o excessivo número de ministérios criados e por que esses ministérios são criados e com quais objetivos. É óbvio que o enxugamento do número de ministérios, chegar em acordo com 39, 40 ou 50, é muito mais difícil do que chegar com 5, 10 ou 12. E é desejável, né, você ter uma estrutura aí mais enxuta. Mas eu queria reforçar um ponto que é desejável, mas não é suficiente. Não é suficiente porque a agenda da governança,
a agenda da competitividade, ela traz consigo contradições. Ela não é uma agenda que traga consensos universais, nem dentro do governo, nem dentro da classe empresarial. Dentro do governo, entre diferentes ministérios, dentro da classe empresarial, entre fornecedores de insumo e de produtos finais, quem está antes da cadeia produtiva e quem está no final, quem quer mais abertura ou quem quer menos abertura, e coisas do gênero. Ela é uma agenda complexa. E para fazer evoluir uma agenda complexa, você precisa ter gestão, precisa ter governança sobre essa agenda. E aí, quando a gente olha um pouco para a experiência recente, me parece que aí a gente sofre. O Gerdau falou um pouco, o Furlan também falou. Quais são as nossas prioridades em torno de competitividade? Quais são aquelas escolhas certeiras? Governo, pela sua natureza, tem dificuldade de escolher prioridade. Não porque escolher seja difícil, é porque ao escolher eu não escolho outras coisas. E não escolher é talvez mais difícil do que escolher. Então, a gente tem dificuldade de fazer escolha. Nós temos uma estrutura de baixa coordenação interna ao governo, entre os ministérios, e, obviamente, que num presidencialismo de coalizão, onde os ministérios são representados por partidos diferentes, competem entre si. Se eu tenho baixa coordenação, eu vou cuidar de agenda que eu tenho os instrumentos de executar, e, portanto, a coordenação e articulação interministerial é baixa. Acontece que a competitividade ela exige articulação interministerial, porque os acordos internacionais eles estão no Ministério das Relações Exteriores, a questão trabalhista está no Ministério do Trabalho, a inovação está na ciência e tecnologia, a formação do ensino técnico está na educação, e uma parte pequena da agenda está no Ministério da Indústria e Comércio, não toda. O Furlan já esteve lá gerindo isso e sabe, ministro, a dificuldade de articular essa esplanada em torno das questões que são importantes. Do outro lado, nós temos fragilidade de projetos. Quais são os nossos projetos? E uma baixa, eu queria colocar um último ponto, William, para não me estender demais, eu diria assim, uma frágil articulação entre iniciativa privada e governo para fazer avançar a agenda da competitividade. Sem uma articulação, e olhando para a experiência de vários outros países, sem uma articulação estreita, sem, como diriam os italianos, sem fiducia, sem confiança nas relações, não se avança. Quer dizer, a competitividade ela não se gera sozinha pela estrada que foi construída. Ela se gera pelo produto que vai passar pelaquela estrada e vai a outro país. Portanto, eu preciso da estrada, mas preciso da produção, eu preciso do governo, mas preciso da iniciativa privada, e não é um ou outro. Então, eu diria que nós temos questões dentro do governo, temos questões do governo com quem está fora do governo, e isso, essa falta de articulação, essa falta dessa instância de governança, que a gente pode aprofundar mais à frente no debate, nos faz avançar muito pouco, nos faz, a cada encontro do ENAI, voltar com questões que já havíamos debatidos em outras, e nos frustrarmos com isso. E enquanto vamos nos frustrando, os outros países vão avançando e a nossa indústria vai se fragilizando. Esse é o quadro final que temos produzido em relação a isso. O Furlan vai falar, só um segundo, Furlan. Eu já fiz, só um segundo, eu já fiz essa brincadeira com vocês, acho que várias vezes. Faz parte da minha prerrogativa profissional, pegar um raciocínio sofisticado, elaborado, e transformá-lo numa manchete brutal, que é o que eu vou fazer agora com o que o Gustavo acabou de dizer. Quer dizer, no fundo, Gustavo, o que você disse, além das questões de agenda mencionadas inicialmente pelo Jorge, as questões de gestão e de vamos parar de ficar olhando para trás e se concentrar um pouco em medidas práticas poucas, que a gente possa implementar rapidamente, levantadas pelo Furlan. No fundo, o que você disse o grande obstáculo ao avanço da competitividade é um sistema político que não funciona, porque enquanto a gente estiver no caminho de uma governança que faça com que o Brasil possa competir melhor com os seus concorrentes diretos, o tipo de presidencialismo de coalizão que a gente vive hoje, esquece, não vai andar. E você faz uma crítica direta, na verdade uma autocrítica. Você diz, o setor privado tem uma parcela de responsabilidade muito grande, porque se nós estamos falando em articulação de uma agenda, se estamos falando de gestão, se estamos falando de olhar para frente, o que está faltando para a gente é cultivar uma mentalidade que reforce tudo isso e faça esse sistema político funcionar. Furlan. É um comentário na sequência do Gustavo, uma coisa que o Jorge aprendeu há muitos anos, que nós, na indústria, a gente analisa a taxa de retorno de um projeto, e é muito simples isso, tem um mecanismo, e você tem 10 projetos e dá prioridade naqueles que são mais relevantes e que têm uma taxa de retorno mais favorável. O que eu aprendi aqui em Brasília é que no setor público isso não se faz.
se faz de uma maneira diferente. A taxa de retorno é a taxa de retorno política. Vou dar um exemplo. Suponha que tenha um hospital em Minas Gerais e uma ponte no Ceará, e que o hospital em Minas Gerais tem uma taxa de retorno melhor. Na hora que você tem que fazer um contingenciamento, como foi feito em 2003, e possivelmente terá em 2015, se você tocar o projeto de Minas, você fica brigado com o governador de Ceará. Então, qual é a medida que se toma? É um contingenciamento horizontal. Você fica com meio hospital, um terço de ponte, um pedaço de estrada, um terminal de aeroporto sem telhado, e todo mundo reclama no mesmo tom, porque ninguém foi prejudicado. Não é assim? Você pode falar. Não, a palavra mágica é o seguinte, né? Não existe custo. Nós passamos dia e noite olhando o custo para poder fazer a avaliação econômica, tá certo? Consequentemente, como não existe custo, né, o raciocínio é completamente diferente. E isso é pura gestão e análise de gestão, tá certo? E poderia passar horas aí. O maior exemplo que eu tenho hoje do trabalho que nós fizemos lá para na Câmara de Gestão para o Ministério, para a empresa de planejamento logístico, nós fizemos um levantamento da lacuna do atraso em rodovia, ferrovia, hidrovia e portos. Não metemos o aeroporto, que está mais ou menos encaminhado. O atraso que nós temos em dinheiro são 660 bilhões para deixar uma estrutura logística competitiva, para chegar ao número de 6,5, 8 sobre o PIB. Agora, sabe quanto é que nós investimos no Ministério de Transportes nesses últimos anos? Durante o governo Fernando Henrique, 2 bilhões. O governo Lula, os primeiros 3 anos, 2 bilhões. Depois foi para 4, para 6, e o ano passado investimos 8 bilhões e meio. Gente, 8 bilhões e meio para 660 bilhões, tá certo? E aí fica se discutindo de fazer concessão ou não. Se resolveu fazer concessão. Depois que se fez a concessão, né, não se calcula o custo do atraso. As obras já são planejadas para ser feitas em 5 e levam 7, 8. Em qualquer empresa privada, eu digo assim, a obra tem que fazer em 24 ou 30 meses. E o custo mais caro, nós sabemos, quando se faz uma obra, é o dia que não fica pronto dentro do planejamento, porque capital parado é a coisa mais dolorosa que existe, custo do capital parado. Então, vou dizer, a filosofia é de uma distância de louco. Então, essa análise, vamos dizer, gerencial é decisiva. Agora, eu não falei no ponto principal, né, na não competitividade, que também é uma macroanálise. O Delfim tem escrito uns 2, 3 artigos interessantes sobre isso. É o problema da destruição da indústria. É o dólar. O dólar, hoje, os países com quem nós competimos, China, Taiwan, Rússia, Ucrânia, tá? O Big Mac custa 60% do Big Mac americano. E o Big Mac brasileiro custa 22% mais caro que o Big Mac americano. De 100 para 122, são 102% de diferença. Isso é a matança da indústria. Tá certo? Então, na base de trancar artificialmente a inflação e coisa desse tipo, tá certo? Você destrói uma indústria. Então, na realidade, por isso que quando eu entro na macrogovernança, tá certo? Eu tenho que discutir a visão macro. E eu digo assim, esses 3 fatores. E quando eu falo da solução, a maior simplificação é como é no sistema mundial, na parte de reforma tributária, PIS, COFINS, IPI, ICM, débito e crédito financeiro. Eu tenho 100 pessoas na Gerdau fazendo papelada para definir para aquele estado entra, é crédito, naquele estado não é, e até nas regiões do Brasil é diferente. É débito e crédito financeiro. No Canadá, nós temos meia dúzia de operações, eu faço com meio funcionário. Aquilo anda tudo automático. A Petrobras tem 900 pessoas fazendo papel, nota, entra, não entra, naquele estado entra. Certo? Então, gente...
O governo nem se fala, já não sabe mais gerenciar, o próprio Receita Federal sabe que tem que mexer, senão não consegue administrar de tanta confusão que tem nos débitos, no crédito de PIS e COFINS. Bom, então, gente, é uma solução que me reduz a burocracia, funciona automático, tá certo? E alivia a todos nós e, principalmente, me evita a não competitividade na porta da fábrica, comparando com um produto importado que tem 0 de imposto cumulativo. Tá certo? Eu tomando esses 2 fatores, e é uma simplificação absoluta. Então, é um absurdo. A receita está quase pronta sobre esse tema. E o próprio ministro Mercadante tocou nisso. Mas, gente, isso é de uma simplicidade primária absoluta. E o mundo inteiro trabalha assim. Não tem um país, eu trabalho em 14 países, tá certo? Não tem um país que não tem débito e crédito automático. Né? Como é que aqui me inventa nota, essa entra, essa não entra? Né? E é uma confusão que dá gosto, fora a burocracia, porque a gente discute isso, entra ou não entra. Desculpe interrompê-lo, é que tem mais 2 blocos de perguntas. Não, desculpe eu. Não, a gente volta a palavra. Como vocês estão determinando quais são as perguntas importantes do debate, eu vou pedir que o segundo bloco de perguntas seja projetado, e vocês terão, então, 30 segundos para escolher qual dessas perguntas vocês gostariam de ver abordadas pelos participantes. Vamos lá. O que aprendemos com as experiências de coordenação de ações de governo para enfrentar os problemas de competitividade? O que de positivo podemos extrair dessas experiências para se criar uma governança para a competitividade? Segunda pergunta, com base nas experiências do setor privado, que ações podem ser adaptadas para o governo de modo a aumentar sua eficiência na execução dos grandes projetos ou programas? E a terceira questão que está projetada para vocês, diversos casos de sucesso de grandes projetos sociais ou econômicos no mundo têm em comum o envolvimento direto do presidente da República ou do primeiro-ministro. Qual a importância desse comprometimento, desse envolvimento direto e como isso se deve dar? Pessoal, vamos votar. Pelo combinado, Robson, nós vamos até 1h30, não é isso? Tá, eu tenho mais um bloco de perguntas, eu vou ter que apressar um pouquinho na resposta da segunda para a gente poder encaixar a terceira. Senão vai todo mundo morrer de fome. Nós temos mais 20 minutos para 2 blocos. Vamos lá, vamos ao resultado, senhores. Eu vou começar por você, Gustavo. Ah lá, a questão B, com base nas experiências do setor privado, que ações podem ser adaptadas para o governo de modo a aumentar sua eficiência na execução dos grandes projetos ou programas. Gustavo, você, eu ia passar a palavra a você ao final do primeiro bloco, você inicia o segundo bloco, a sua resposta. Vamos lá. Um primeiro ponto. Primeiro, eu diria que a gente avançou muito. Hoje a gente não tem, eu diria que o cerne do nosso problema não se trata mais, o Furlan falou isso há pouco, de diagnóstico. A gente pode discordar na margem do diagnóstico feito, mas a questão de diagnóstico está bem feita. Então, nós temos o desafio de fazer avançar efetivamente a agenda de competitividade, de gestão e governança, eu diria assim, mais do que diagnóstico. E aí, as experiências nos ensinam muito. Né, tanto as experiências do mundo privado, quanto as experiências de outros governos. Queria aproveitar as 2 coisas. Cada vez mais o mundo público e o mundo privado têm conversado na troca de experiências. Por exemplo, o planejamento estratégico é uma ferramenta privada que é utilizada hoje por governos. Vários governos fazem planejamento de longo prazo, inclusive para prazos de além do mandato. Enquanto também a iniciativa privada se aproveita de algumas ferramentas tipicamente governamentais e também executa algumas dessas ações. Eu diria que 2 expertises privadas são muito importantes para o mundo público. Eu diria a qualidade de estruturar e gerir projetos e a preocupação com a produtividade do gasto, né, que é mais forte e mais densa no mundo privado ainda do que no mundo público. Com essas medidas, a gente traz expertise privada e melhora a nossa qualidade. Mas o que é que falta para fazer avançar a agenda de produtividade? Isso que é uma questão que eu acho que é central. Do nosso ponto de vista da experiência privada. Isso, do ponto de vista da experiência privada. O mundo privado tem uma governança, o Furlan falava há pouco das reuniões de diretoria, com conselho e transparência e relatório de dados, muito mais estruturada do que a do mundo público. Não se trata de trazer o mesmo modelo de governança, porque o público e o privado são diferentes.
não são exatamente iguais, mas os conceitos se aproveitam. Tem muita coisa do conceito da governança privada que deveria ser trazido para a governança pública para fazer andar a agenda de competitividade. Por exemplo, quem hoje gere a agenda de competitividade brasileira? Qual é a instância de governança? Onde é que está colocada dentro do governo, assentada a governança da competitividade? Quem é responsável pela gestão dessa agenda, que é pela sua própria natureza interministerial, né? Essa estruturação da agenda não está lá. Um pouco da experiência da governança privada e também da experiência de outros países, se não houver uma participação presidencial direta e enfática, não vai avançar. A participação do presidente, tanto no mundo de empresas privadas como de empresa pública, é fundamental. Isso quer dizer trazer tudo para o presidente? Não, o presidente tem muita coisa para cuidar, tem que tratar de muita coisa, mas se a agenda não for do presidente de modo muito incisivo, se você não tiver instância definida claramente, com regras e responsabilidades e participação direta da presidência, isso continuará espalhado pela esplanada dos ministérios e andando no ritmo que for possível, descoordenado e andando no ritmo que for possível das negociações caso a caso, ministério a ministério, vitória a vitória, mas sem produzir grandes avanços, né? Então, a experiência privada é transformar o presidente num CEO. Eu diria que... Um chairman. Mais um chairman. A gestão pública, é importante reconhecer isso, a gestão privada, ela se pauta mais diretamente pela eficiência, exclusivamente. A tarefa pública, ela tem alguns outros desígnios, vamos chamar assim, para além da eficiência. Eu tenho que diminuir desigualdades, eu tenho que levar serviço público a lugares que são muito distantes, e nem sempre o conceito estrito senso da eficiência justificaria isso. É parte da tarefa pública. Então, tem peculiaridades públicas que nós temos que considerar nessa agenda. Mas se a presidência não assumir este papel de chairman, se a gente não tiver responsabilização, e uma coisa que é muito importante, William, tem que ter transparência, accountability, busca de accountability, prestação de contas, tem que ter mensuração, um pouco que o Furlan colocava há pouco, e a iniciativa privada faz isso muito bem. Qual é o custo de cada isenção que eu vou dar? Qual é o retorno que eu espero ter com essa isenção? Esses cálculos precisam ser feitos para poder fazer escolhas de onde colocar recurso a partir do retorno que ele vai colocar. E eu queria colocar um último ponto, que talvez seja menos claro, é preciso ter comunicação também com a sociedade. O que eu quero dizer é que a agenda da competitividade, ela precisa se transformar numa agenda da sociedade. A competitividade produz mais bem-estar, produz acesso a melhores serviços, a melhores produtos, com menor valor. O que a sociedade não pode achar é que a agenda de competitividade é uma agenda corporativa de criação de barreiras econômicas, e não é isso que todos nós estamos defendendo. Mas é preciso ter essa comunicação, porque a busca de competitividade tem que ser um valor da sociedade brasileira, e hoje eu tenho dúvida se ele já o é. Fulano, que experiências do setor privado se traduzem em ações que possam, eventualmente, aumentar a eficiência do governo na execução de grandes projetos ou programas? Essa foi a pergunta escolhida pela plateia. Quando eu aceitei o desafio em 2002, 12 anos atrás, foi nessa época, novembro, todo engenheiro é cartesiano, né? Eu cheguei em casa e falei para minha mulher assim: você não sabe o que aconteceu, estão me oferecendo um cargo no governo. E eu já desfiei uma lista de prós e contras. A de prós era desse tamanho e a de contra tinha 2 páginas. Aí, quando foi meia-noite, mais ou menos, a minha mulher falou assim: você vive falando que se o governo fizer isso, vai melhorar aqui, se fizer aquilo, vai melhorar lá, e agora que está se oferecendo para você de fazer, você não quer? Eu falei: vamos dormir, amanhã a gente conversa. Então, não, dormi, eu sempre durmo. O Jorge perguntou se ele durmo. conseguiu dormir. Mas aí, eu pensei assim, que eu podia vir para cá trazendo a vivência do setor privado e um aprendizado, inclusive, de muitos colegas da própria CNI, o Jorge, que nós convivemos desde o século passado, não é? E trazer um modelo que pudesse ser adaptado para o setor privado, do público. Aliás, quase em seguida foi implantado lá em Minas Gerais, também para o professor Falcone,
um modelo de gestão que Jorge e nós participamos, que deu certo, né, no governo do Estado. O setor público premia a incompetência. Eu demorei para perceber. No primeiro ano, eu acho que fui o único que conseguiu executar o orçamento com a restrição de recursos. Sabe o que aconteceu no ano seguinte? O meu orçamento encolheu. E no outro ano encolheu, e no outro ano encolheu, os 4 anos. E quem foi incompetente pediu mais orçamento e recebeu mais orçamento. Agora, você pegar o pessoal, tem gente muito boa no setor público, você pegar o pessoal, catequizar, dizer que nós estamos ali para atender a sociedade, mostrar para a turma o que está escrito na parede do Ministério, desenvolvimento, indústria e comércio exterior, tudo que tem a ver com isso é conosco. E se entrar aqui um empresário, nós temos que pensar, fazer uma abstração, o que eu posso fazer para ajudar, para resolver, ter metas, dar os meios, dar bronca, cobrar, 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 cobrar e reconhecer quando a pessoa alcança. Não tem quase nenhum projeto no setor público que é feito no prazo e no preço orçado. Você conhece algum, Jorge? Então, no setor privado, isso aí é essencial, porque você troca o diretor, não tem bônus. Então, a experiência do setor privado cabe no setor público, mas essa questão da coordenação, infelizmente, é uma carência que a gente tem. Nós tentamos fazer isso no campo industrial, vários de vocês participaram, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI. Eram 11 ministros e 11 empresários. Aí o presidente concordou que a cada 2 meses nós tivéssemos uma reunião na sala, no tal do salão oval, que era embaixo do gabinete dele. E ele dava umas incertas. Ele não era para estar, mas como ele dava as incertas, os ministros compareciam, né? E nós dialogamos durante 4 anos, e muitas coisas da interlocução de leis, de decisões, de pleitos da indústria, aconteceram através de um foro de diálogo, levando as pessoas do setor privado com o público. E a gente nunca punha as pessoas no mesmo lugar para não formar chacrinha. E tinha 2 minutos para falar, e eu já passei dos 2 minutos. Então, muitas vezes, eu cortei a palavra como coordenador, até da nossa presidenta. Jorge, se você não tiver nenhuma observação a respeito, vou passar para o terceiro bloco e aí inicio por você a resposta. O terceiro bloco coloca a plateia diante de uma situação muito difícil, até desagradável, eu diria. Vocês não vão escolher entre 1, 2 ou 3 perguntas. Vocês vão ter que escolher entre 4 áreas. Eu diria que não dá nem para separar uma da outra, mas não tem jeito. Vocês só têm uma alternativa entre as 4 que vão ser projetadas. E aí, a área que vocês escolherem, vocês vão pedir que os participantes avaliem como fazer isso andar. Vocês têm 4 áreas que vocês têm que escolher uma delas como uma área essencial para que o Brasil consiga avançar imediatamente na agenda da competitividade. Essas áreas são infraestrutura, legislação trabalhista, sistema tributário, desburocratização. Não dá para separar uma da outra, concordam? Não concordam? Porém, não tem jeito, vocês têm que escolher uma. E aí, os participantes dirão o que eles acham que tem que acontecer para a coisa andar. Votem. Devia ter uma opção que dissesse todas, né? Ou uma opção que dissesse assim, a menos utópica de ser alcançada. Jorge, você vai começar. A área que for escolhida, você
vai dizer o que você acha que tem que acontecer ali para que a competitividade aumente. Vamos ver qual foi a área escolhida. Sistema tributário. Ficou bem equilibrado, no fundo, mas é o sistema tributário, a opção C. Bom, eu já dei algumas ideias, mas eu tenho uma frase básica, né, que é, qual é o problema que existe? É cumulatividade zero. Tá? Nós temos que comparar o que acontece nas cadeias produtivas. Como isso não tem um sistema contábil claro, nós fizemos alguns trabalhos lá pelo MBC, né, para analisar o que significa a cumulatividade. E por isso a nossa proposta é de simplificação absoluta. Contabiliza débito e crédito tudo. O Trevisan, numa reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, largou uma pergunta interessantíssima. Ele diz, o imposto do papel higiênico da fábrica é débito ou crédito fiscal? Tá certo? Então, na realidade, vamos dizer, o que acontece? Um automóvel brasileiro, com o estudo que foi feito, ele paga 10,6% de impostos cumulativos, eu chamo de impostos escondidos, sem falar no PIS, sem falar no imposto sobre serviço, que 60% a 70% do PIB brasileiro é serviço que paga ou 2% ou 5%, entre 2% e 5% de imposto, que é tremendamente complexo analisar as cadeias, quanto tem de serviço, mas todo mundo tem serviços terceirizados, especializados, seja na informática, seja o que for. Então, na realidade, se tomar um automóvel importado, é zero de imposto cumulativo. Depois paga os impostos normais, como também o automóvel paga para fora da fábrica. O aço paga quase 15% entre o PIS, COFINS e o ICM da porta da fábrica. Né? O produto importado é zero. Então, qual é a minha tese grande? Eu digo assim, nós, industriais, precisamos, no primeiro lugar, fazer isonomia competitiva. E na parte tributária é tremendamente simples fazer. Faz primeiro do IPI, PIS, COFINS. Segundo, faz do ICMS. Terceiro, incorpora imposto de serviços da mesma forma como os municípios recebem 25% do ICMS, põe uma quota qualquer para substituir imposto de serviço e fica um sistema uniforme e a última etapa conjuga tudo no imposto IVA nacional. Isso é tremendamente simples, gente. Tem uma discussão aí que a carga tributária iria diminuir um pouco, mas eu digo, o custo da nossa burocracia, etc., dá para discutir. Mas eu não vou delegar isso para a Receita Federal. Isso tem que ser uma comissão mista de empresário e congressista para controlar, porque da última vez, quando fizeram do ICMS para o ICMS, a carga tributária aumentou 2%. Já nos enrolaram uma vez, não pode acontecer a segunda, tá certo? Então, na realidade, a solução é tremendamente simples. Quem é que não quer? Lógico que o poder de caneta dos governos estaduais diminui. Por isso, o governo federal tem que aproveitar agora que está negociando esses empréstimos dos estados todos e dizer assim, eu só faço o acordo do empréstimo se vocês fizeram a unificação da legislação com destino, já está definido o 4% e 7% para o Nordeste, e, nesse sentido, vamos dizer, condiciona essa negociação e faz a limpeza. Isso dá um alívio de desburocratização absoluta, tá? E nos põe em isonomia competitiva com todos os produtos importados, pelo menos nesse item de impostos que hoje não tem cabimento num país, vamos dizer, que conseguiu até fazer a sistemática do imposto de renda, nós não conseguimos fazer isso no PIS, COFINS, IPI, ICM e futuramente no imposto de serviço. Então, a solução é simples, é só uma questão de vontade política. E eu digo assim, nós temos que fazer uma mobilização, uma pressão absoluta sobre os congressistas, inclusive, vamos dizer, esse debate, antes que eu... Por favor, façam isso se vocês não querem matar a indústria de transformação, que gradativamente está reduzindo a sua participação no PIB. E eu digo assim, só me responde uma coisa, o Brasil precisa, quer a indústria ou não quer? Porque do jeito que está, se não criar as isonomias competitivas, nós realmente vamos diminuir cada vez mais a nossa participação e vai ser um país que vai exportar produtos primários, vai exportar minério, vai exportar petróleo, né?
E isso vai dar para pagar na balança comercial as viagens para Miami que o pessoal tanto gosta, tá certo? Agora, é esse país que nós queremos? Nós, industriais, que sabemos o que significa de nobreza industrial, o que é tecnologia, o que é emprego digno, né? Profissional, sabe que nós, o país com 200 milhões de habitantes nas dimensões, não pode deixar a indústria morrer, que já aconteceu, como foi falado até hoje, um pouco no país, nós não podemos aceitar e nós precisamos nos unir e tem que ser rápido, gente. Gustavo, a plateia quer ver o que você tem a sugerir quando o assunto é sistema tributário como uma das áreas nevrálgicas para se fazer avançar a agenda da produtividade, da competitividade. É sempre bom olhar em perspectiva, né? Eu estava lembrando aqui do último relatório do Doing Business, que olha o ambiente de negócio pelo mundo, e tem um item lá que é pagamento de impostos, que é um critério que mescla peso da carga tributária e custo burocrático gerado a partir da estrutura de impostos. No relatório do ano anterior, em 189 países, nós éramos 156º. No último relatório que saiu, nós somos 175º. Ainda existem 14 piores do que nós no mundo nesse critério. Quase primeiro lugar. Quase estamos evoluindo rapidamente. Óbvio que é desejável uma redução de carga tributária, mas por todo o cenário econômico que nós olhamos aqui, as dificuldades que o governo enfrentará no próximo ano, o déficit, etc., é melhor sermos concretos e avançarmos onde é possível, né? Eu diria que a redução da carga tributária é desejável, mas é a agenda menos provável de acontecer no cenário de restrição fiscal e baixo crescimento no próximo ano. Onde é mais possível avançar e colher vitórias mais rápido? Do que nós acompanhamos na Macroplan de economia dos estados e, inclusive, de outros países, eu faria uma agenda de eliminação de cumulatividade de impostos, isso suga a competitividade da indústria brasileira, uma agenda de desoneração de investimento e desoneração de exportação, focado, quer dizer, não estou a discussão da carga tributária inteira, mas é preciso desonerar investimento, desonerar exportação, reduzir cumulatividade e de simplificação tributária. E aí nós estamos falando de legislação de ICMS, né, relação do ICMS com o ISS, da origem da tributação, destino, produção, enfim, toda a parte de simplificação burocrática que permita o empresário recolher os impostos de modo mais rápido, simples e barato, com menos custo, sem as 900 pessoas que o Gerdau falou há pouco. Óbvio, e aqui partindo para o encerramento, que a CNI, eu acompanhando o trabalho da CNI, nós trabalhamos com a CNI, a Macroplan há muito tempo, evoluiu muito na elaboração de propostas, né? Eu deixaria como sugestão aqui a CNI, que é preciso dar um passo além. Além de ter propostas concretas para o governo, como a CNI fez de modo muito robusto nessa eleição presidencial, com as suas 42 propostas e com os debates que fez com o candidato, é preciso oferecer ao governo modelo de gestão para fazer acontecer essas propostas e apoiar o funcionamento deste modelo de gestão. Somente propostas não será suficiente para tirar isso do papel, e esse é um papel fundamental que a CNI pode desempenhar no próximo governo que se aproxima. Fulano, algo a acrescentar, que eu estou chegando ao final do tempo. Olha, eu apoio totalmente o que o Jorge falou de simplificação, porque só a simplificação já reduz muitos custos. E isso é possível fazer. Agora, um ponto que eu gostaria de deixar aqui, já que está caminhando para o encerramento, na empresa onde eu trabalhei, o presidente aboliu a palavra crise nos anos 50 e 60. Não se fala em crise, pode falar em dificuldades passageiras. Se a gente fica curtindo crise, nós não vamos a lugar nenhum, nós temos que tratar de justamente sair na dianteira. E o outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção e participar com vocês é que, na minha visão, tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui hoje, ainda vai ser discutido nesse encontro, a solução desses temas levantados está exatamente aqui no Brasil, aqui em Brasília. Houve um tempo, há anos atrás, que a solução estava no FMI, em Washington, com o Papa, com quem fosse. Hoje não. O Brasil só não faz o que tem que ser feito
se nós, brasileiros, não empurrarmos para fazer. Dá para fazer tudo, infraestrutura, reforma, melhorias, e eliminar os desperdícios, porque nós jogamos fora aí 5, 6% do PIB todo ano, não falando do tema que foi predominante no painel anterior dos por fora, né? Então é isso, eu acho que, mais do que tudo, nós temos que olhar para frente e trabalhar para mudar o futuro, porque o passado já foi. Jorge, alguma coisa? Eu estou acabando. Para encerrar, Jorge. Não, sobre colocado o tema estrutura, né, dentro da experiência da Câmara de Gestão, eu digo o seguinte, nós trabalhamos como board, como staff. Eu acho hoje, no Brasil, nós temos que trabalhar na Presidência da República com um tripé. A Casa Civil, como ela está, que é um apaga-incêndio em gestão com Congresso, etc. O segundo núcleo é gestão e realmente dizer assim, eu tenho que melhorar a produtividade dos 5 setores básicos em 30% em 4 anos. E essa meta dá para atingir. E o ponto mais importante, que é dizer assim, o que me falta para o Brasil crescer? São 2 pontos principais. Investimento maciço na infraestrutura, temos que ir para um número de 150 bilhões ou 200 bilhões de bilhões para fazer, e na parte de diálogo com o empresariado, para discutir esses 5, 6 pontos que estabelecem a competitividade, principalmente na área industrial. O foco tem que ser centralizado com essa conceituação de governança, para que realmente, porque se quiser cuidar de tudo da mesma forma, você não dá prioridade ao que realmente é importante. Pessoal, estamos chegando ao final. Eu queria agradecer em nome dos participantes e em meu nome pessoal a extraordinária atenção e participação de vocês. Até logo. Agradecemos ao jornalista William Vac, como moderador dessa segunda sessão temática do ENAI 2014. Nós tentaremos manter o cronograma temático e eu peço às participantes e participantes, senhoras e senhores, que estejam de volta no auditório pontualmente às 14h15. Convidamos a todos a se dirigirem à ala sul, onde será servido o almoço com acesso pela área de exposições. Passem pela área de exposições, a equipe de produção do evento estará sinalizando até o salão onde será servido o almoço. Então, mais uma vez, ressalto que solicito o esforço das senhoras e senhores que estejam de volta no auditório para que tenhamos o tema A Produtividade das Empresas, os desafios para a gestão, pontualmente às 14h15. A todos, um bom almoço e até daqui a pouco.